Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos onde juntos iremos estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos vocês que compartilham esses estudos e também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Cida Oliveira, que está parabenizando seu pai, José Oplaciano, que hoje completa mais um ano de vida. Também Silmara Alves, ela completou mais um ano de vida, está agradecida a Deus. Mandamos um alô especial para Silvia Helena, que pede oração pelo esposo. Ele vai ter uma audiência hoje e que tu, pai, dirijas essa audiência. Um alô especial para Ilma Casagrande, para Gumercina Carvalho, para Isabel Ullmann, também para Cacilda Santos, para Josias Rodrigues, um alô especial para Marlita Cardoso, Maria Denilde, também para Leônia Leal, e especialmente os filhos dela, o Newton Júnior, Ana Clara, Gustavo, e um alô especial também para Marilu Rocha. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos em Tua presença e te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua palavra. Uma vez mais pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para José Oplaciano, que está aniversariando, também uma bênção especial para Silmara Alves, que aniversariou. Pedimos uma bênção especial também para o esposo da Silvia Helena, que tem uma audiência hoje. Enfim, Pai, todos os demais nomes que nós aqui citamos, que recebam as bênçãos e que sejam vitoriosos, Pai, que não desistem desta caminhada rumo aos céus, mas que perseverem, porque breve nós estaremos contigo na eternidade. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos usando a imagem, a alusão ao casamento, para simbolizar o amor de Deus por cada ser humano, pela sua igreja, por todos aqueles que aceitam a Jesus em sua vida e que Deus deseja ter um relacionamento perfeito. Deus, nós sabemos, Ele é perfeito, mas nós, seres humanos, somos imperfeitos. Mas mesmo assim, Deus, Ele continua nos amando e Ele quer nos salvar, Ele quer que nós estejamos com Ele nos céus. E é tanto que Ele amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Falamos aqui ontem a respeito de Adão e Eva, né, que se tornaram uma só carne quando Deus, Ele tirou uma costela de Adão e ali Ele fez Eva com suas próprias mãos. E então Adão disse que a partir de agora eles eram uma só carne, porque ela era osso dos ossos de Adão, carne da carne de Adão. Assim, nós, quando nos unimos, a nossa esposa e as esposas, né, se unem ao marido, devem também saber que a partir de agora nós deveremos ter um relacionamento de respeito, de fidelidade, de amor um para com o outro, assim como nós deveremos também ser fiéis e leais ao nosso Criador, a Jesus Cristo. E também, ontem, o povo judeu, eles estavam ali, especialmente os fariseus, conversando com Jesus, e então os fariseus, eles perguntaram a Jesus por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar sua mulher. Mateus capítulo 19, verso 7. E então Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, por causa do pecado. Os judeus consideram Moisés um dos maiores profetas, inclusive maior do que o próprio Jesus Cristo. E os judeus que não aceitam a Jesus como o Senhor e Salvador. E Jesus então disse: olha, por causa do pecado, por causa da dureza do coração, é que Moisés, ele deu autorização para que as pessoas, eles dessem carta de divórcio. Só que as cartas de divórcio, naquela ocasião, era por qualquer coisa. O marido, ele, por alguma razão, ele desgostou de alguma coisa que a esposa fez, ele já dava carta de divórcio. E nós sabemos, conforme nós dissemos ontem, que nós temos 3 princípios básicos para podermos ter um casamento duradouro. O primeiro princípio é nós perdoarmos.
mesmo que o nosso cônjuge não mereça, mas temos que perdoar, porque nós, mesmo sem merecermos, Jesus nos perdoou. Também nós deveremos aceitar o nosso cônjuge assim como é, porque nós só vamos conhecer realmente o nosso cônjuge depois que nós passarmos a conviver, depois do casamento. No namoro, no noivado, nós percebemos alguma coisa que não está da maneira como nós gostamos, mas mesmo assim nós aceitamos e casamos. Agora, depois do casamento é que aparecem os problemas. E a pessoa vai se conhecendo, vai conhecendo o seu cônjuge e então precisa aceitar o cônjuge assim como é. E também Cristo, ele nos colocou antes de si mesmo. Jesus, ele se entregou por nós. Assim também nós deveremos fazer o melhor pelo nosso cônjuge, não esperar que ele faça o melhor para nós, mas nós é que deveremos fazer o melhor. Jesus, na sua palavra aqui, ele usa a figura de uma bela noiva para ilustrar o seu povo. E o profeta Ezequiel, ele traz aqui um relato de uma menina que foi abandonada. E essa menina, ela foi abandonada para que ela pudesse morrer. Agora, segundo o relato que temos aqui em Ezequiel, no capítulo 16, versos 4 a 14, Deus levou essa menina para sua casa e deu banho nela. E quando essa menina estava crescida, ele se casou com ela. Então, essa é uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável. Vejam, quem era essa menina abandonada? O povo de Israel. Deus tomou o povo de Israel e fez dele uma bela nação. Só que, como nós sabemos, o povo de Israel sempre se afastava de Deus, ia em busca de adoração a outros deuses, de ídolos, mas Deus continuava amando o seu povo e Deus deu muitas oportunidades e ainda continua dando oportunidades para que essa nação que foi escolhida por ele se volte para ele. Nós lemos aqui, vou ler alguns versos, Ezequiel capítulo 16, versos 4 a 14, assim nos diz a palavra de Deus. No dia em que você nasceu, ninguém cortou o seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram e seus cabelos cresceram, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então lavei você, limpei o sangue e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brincos para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. Você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda que nunca. Parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa de sua beleza. Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. Aqui Deus está dizendo que, sob seus cuidados, a nação de Israel se tornou muito bonita. E quando Deus encontrou a nação de Israel pela primeira vez, ninguém a achava bonita. A nação de Israel era escrava lá no Egito, mas Deus a amou, Deus cuidou, e essa nação, ela tinha sido rejeitada, ela tinha sido deixada para morrer, mas à medida que Deus expressava atenção por essa nação, ficou cada vez mais bonita até que se tornou o centro das atenções no mundo. Inclusive, na época de Davi e também na época de Salomão, os reis de Israel, isso era verdade. Por quê? Porque a rainha de Sabá, ela viajou de longe para ver o esplendor de Israel. Está em 1 Reis, capítulo 10, nos versos de 1 a 13, eu vou ler alguns versos para vocês. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis.
Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei: é verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo, que privilégio que, para seus oficiais, estar em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor por Israel, e ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Vejam, a rainha de Sabá, ela foi para ver se era verdade tudo que ela estava ouvindo falar de Israel como nação. O que Deus disse aqui, através do profeta Ezequiel, que nós lemos a princípio, lá em Ezequiel 16, Israel havia se tornado bela, uma linda mulher. Antes havia sido abandonada, mas agora, pelo cuidado do Senhor e pelos governantes que Deus ali colocou, se tornou uma nação próspera, uma nação bonita, uma nação que as outras nações queriam ver se era verdade. Agora, a beleza de Israel, sabemos que era um presente de Deus. A nação, ela era bonita. As nações comentavam sobre ela porque Israel era a noiva do Senhor. E Deus, ele disse em Ezequiel 16:14, você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você. Então é por causa da presença de Deus, do cuidado de Deus, é que Israel se tornou atrativa para as outras nações. E Deus, ele também cuida de cada um de nós. Deus, ele faz o melhor por cada um de nós e ele quer o melhor para nós. E nós precisamos, então, estar também prontos a servir a esse Deus, a fazer a vontade dele em nossa vida. Na Bíblia, nós encontramos, não somente lá no Gênesis, mas como em toda a Bíblia, especialmente também no livro do Apocalipse, esta imagem, essa ilustração de uma noiva, de uma mulher e Cristo. É a união que Deus quer fazer, unir o seu amor ao amor do ser humano. Mas infelizmente, como a nação de Israel fazia, mesmo sendo cuidada por Deus, abençoada por Deus, eles se afastavam e iam em busca de outros deuses. E isso desagradava muito a Deus. E também pode ser que nós hoje estamos também fazendo a mesma coisa, indo em busca de outras práticas cristãs que não sejam aquelas que Deus requer através da sua palavra. Em 2 Coríntios capítulo 5 e no verso 21, Apocalipse, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo, ele escreveu: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós, somente através de Jesus, é que seremos justificados. Nós não temos nada bom em nós que nos justifique perante Deus. Mas quando nós buscamos a Jesus e nos entregamos a ele completamente, nós somos justificados através da pessoa de Jesus Cristo. Nós possamos confiar em Deus, não confiar na nossa beleza, não confiar naquilo de bom que nós fazemos, mas que possamos confiar única e exclusivamente nos méritos de Jesus, para que nós possamos obter a salvação eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, Jesus, ele nos diz: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.